A Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil discutiu nesta semana os subsídios para a revisão do padrão oficial de classificação da soja e de seus subprodutos. E sobre esse tema, nós vamos conversar com o Ricardo Arioli, que é presidente da comissão. Boa tarde, Arioli, seja muito bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Quais são os principais pontos que a comissão quer alterar? Queria que você falasse para a gente. Na verdade, é assim, nós estamos recolhendo propostas, não é, para a revisão desta normativa de classificação de soja que o Ministério da Agricultura colocou em consulta pública. Mas nós temos uma outra situação que eu gostaria de comentar aqui com os ouvintes, que a China também está revisando o seu padrão de soja, para compra de soja. A China ingressou na OMC, a Organização Mundial do Comércio, há um ano atrás, mais ou menos, encaminhando uma nova proposta de classificação. Então, é muito mais do que simplesmente uma revisão da classificação brasileira. Nós precisamos estar antenados com o que a China está querendo mudar, porque a China, sendo o nosso principal comprador, o cliente sempre tem razão, né? Sim. Então, nós temos que alinhar estas duas questões aí, dentro desta revisão que o Ministério está propondo também. É importante, né, tornar essa norma brasileira objetiva e, ao mesmo tempo, condizente e atraente para a China, que é o nosso principal comprador, não é verdade? Com certeza. Nós temos um problema no Brasil em termos de classificação de grãos, né, principalmente aqui no estado de Mato Grosso, onde a colheita normalmente é feita durante a época da chuva. E normalmente, quando isso acontece, muita chuva durante a colheita, como aconteceu nesse ano, né, as classificações elas ficam muito, digamos assim, o produtor não concorda muito com os descontos. Então essa é uma boa hora, evidentemente, de se discutir a questão, né, porque nós precisamos modernizar a nossa classificação. Com certeza é um ponto de discórdia dos produtores do Brasil inteiro com as tradings a respeito da forma como a soja é classificada. Então, vem bem a calhar essa discussão que o Ministério da Agricultura colocou para modernizar a norma de classificação. Por outro lado, nós não podemos abrir mão da qualidade, né, da nossa soja brasileira, porque o nosso principal comprador também está mudando, né? Então, essa é digamos assim, o ambiente de discussão que nós estamos desenvolvendo lá na CNA. Uma dificuldade é diminuir também, né, o índice de 14% de índice de umidade para 13% também, não é isso, Arioli? Também tá nessas novas normas, né? Sim, a China propõe 13%, o Brasil, dos grandes produtores, é o único país que tem uma umidade de 14%. Evidentemente que 13% tem vantagens na questão do frete, na questão da qualidade dos grãos armazenados. É muito melhor armazenar grãos com uma umidade menor, né? Claro. Eles duram por mais tempo. Sim. E isso é muito bom para toda a cadeia, não só para os produtores. Agora, se nós abrirmos mão, por exemplo, de 14 para 13, sem negociar com as tradings e a indústria um pagamento, talvez pela matéria seca, e nós abriríamos mão de receber perderíamos aí 1,15% na receita, né? Que é a quebra de massa, né? Que quando se reduz a umidade de 14% para 13%. Então a discussão é bem complexa, todo mundo precisa estar alinhado para que todos saiam contentes no final dessa revisão do padrão. Porque a gente também tem que lembrar que é o que você mesmo disse, às vezes vai fazer a colheita num mês que está com excesso de chuva, tem muita dificuldade que tem que ser colocada também nessa conta, né, Arioli? Agora, de qualquer maneira, a gente quer um alto padrão de qualidade para ter nosso produto cada vez mais competitivo. O resumo é esse, né, que a gente chega aqui nessa conclusão. Com certeza, o resumo é esse. O Brasil é o principal produtor de soja do mundo, é o principal exportador. A China é o nosso principal comprador, então a gente tem que alinhar a questão da classificação, né, para que a gente continue fornecendo soja de boa qualidade para todos os nossos clientes, sem dúvida nenhuma, mas sem prejuízo do produtor. Na questão dos ardidos, por exemplo, já tem estudos mostrando que o ardido, mesmo sendo um grão deteriorado, parcialmente deteriorado, vamos dizer assim, no entender da classificação de hoje,
ele tem valor comercial, porque Sim. ele acaba virando óleo e farelo. Então, depois de um determinado percentual, o produtor não recebe nada por aquilo. E isso também tem que ser discutido, né? De qualquer forma, o grão ardido ele vai para o mercado, seja através de farelo ou através de óleo. A gente entende que o óleo fica mais caro para a indústria, ela precisa corrigir a acidez, talvez o farelo não tenha uma qualidade tão boa assim, né, com o grão ardido, mas ele tem um valor. Hoje os produtores são descontados em 100% e o pior ainda, né, nós mandamos o grão ardido acima de 8% de graça, né, até o porto, porque não se paga nada por aquele desconto que foi feito dentro da propriedade, porque é impossível separar ele da massa de grãos. Então é uma discussão bem oportuna, é uma discussão bem complexa e a gente espera discutir esses problemas com toda a cadeia de produção de soja e, claro, com o nosso principal comprador, que é a China, também. Tá certo, Ariola. Até os ardidos têm que ser levados em consideração nessa conta para lá fechar direito para o nosso produtor brasileiro, que a gente quer proteger aqui sempre. Obrigada pela sua participação aqui no Mercado e Companhia. Uma excelente tarde para você.